é procurado, versículo 1 ao versículo 3. Esse movimento é um movimento que está se repetindo ao longo do primeiro livro de Samuel, logo após Davi ser perseguido por Saul. As pessoas que não se importam com a verdade de Deus, com a profecia de que Saul vai ser tirado de rei pelo Senhor e que Davi deve ser escolhido como rei. O profeta Samuel já havia dito isso, isso é de conhecimento público. As pessoas que querem alcançar o favor do rei, ter algum benefício terreno na corte, benefício financeiro, eles não se preocupam com a verdade de Deus, estarem diante do Senhor de modo correto, mas se preocupam mais em alcançar o favor do rei. Os Zifeus já procuraram, há 2 capítulos atrás, a Saul, num empreendimento para tentar dizer onde Davi estava e tentar orientar para, quem sabe, eles alcançarem algum favor da parte de Saul, e aquilo não funcionou. Deus, na sua providência, conduziu todos esses empreendimentos até o momento de Saul não prosperassem. E ele vive com isso, e ele tem alguns momentos em que a cena anterior, que é a cena da caverna, em que Saul corta um pedaço do seu manto e o confronta, dizendo que ele tinha a possibilidade de tirar a sua vida, que gera até um quebrantamento, né, na pessoa de Saul, e ele confessa o seu pecado, ele confessa a inocência de Davi, mas logo em seguida ele volta a fazer aquilo que é o comum da sua vida. O fato é que essa cena inicial ela é a repetição desse movimento que temos no primeiro livro de Samuel, que é Saul, ele é pastoreado, o seu coração é pastoreado por conselhos de homens maus, homens bajuladores, homens que querem alimentar o desejo dele de vingança, o desejo dele por não se render ao Senhor, não se humilhar diante do Senhor, mas satisfazer o seu próprio coração. E não há nada mais terrível para um homem que está se distanciando da palavra de Deus, ter pessoas que são seus amigos, seus companheiros, que ao invés de conduzir ele a um caminho contrário, mas encorajar ele àquele caminho errado que o seu coração está inclinado a fazer. O livro ele trabalha muito nessas perspectivas de comparação, né? O capítulo 25, ainda que é a primeira cena negativa na história de Davi, em todas as cenas anteriores, Davi está temendo ao Senhor, está obedecendo, e ele tem uma primeira cena no capítulo 25 em que ele tem um ato em que ele se assemelha com Saul. As palavras que saem da boca dele parecem as palavras que foram ditas por Saul. Ele tem um momento ali de fúria, um momento onde ele guarda a mágoa de um cidadão, e ele pretende tirar a vida até das crianças, até de toda aquela família. É isso que ele fala no capítulo 25, e foi um pouco do que Saul fez com a família dos sacerdotes de Nó, de capítulos anteriores, quando por um momento de fúria, porque aquele sacerdote havia dado pão a Davi, ele decidiu matar toda aquela família, e ele chegou a matar, mas aí tem uma mulher que vai exortar a Davi, e ele fica feliz com aquela exortação. O final do capítulo marca, nos dá a informação que ele casou com essa mulher, porque essa mulher orientou ele a ele se apartar dos seus maus caminhos, e ele ouviu aquele conselho. Por outro lado, Saul é esse homem que tem um coração carregado de mágoa, carregado para fazer aquilo que é o anseio do seu coração, e as pessoas que se aproximam dele, as pessoas que vão falar a ele, que ele dá ouvidos, são pessoas que não temem a Deus. Ele está cercado de homens maus, homens bajuladores. Ele quer recompensar esses homens maus, como ele havia prometido aos Zifeus, há 2 capítulos atrás, e ele ouve esses conselhos, e ele é encorajado, e ele vai numa preparação, né, para acabar com a vida de Davi. Logo em seguida, no versículo 2, diz que ele pega 3.000 homens escolhidos de Israel. O texto vai dizendo que, em capítulos anteriores, que havia um grupo de pessoas endividados, depressivos, angustiados, são as pessoas que se ajuntaram a Davi. E Davi, ele começa a ter a problemática do capítulo 25 é que, a princípio, ele está escondido sozinho no deserto, nas cavernas, mas imagine
Você agora com 600 homens, como é o cenário, como é que você vai ficar escondido e buscar comida, buscar alimentação? Então, ele vai a Nabal solicitar comida, porque até para sair para caçar e ficar imperceptível ali, escondido, é uma situação que começa a ficar mais complicada. Ele não tem homens de guerra. Eles tiveram uma pequena experiência de guerra ali, mas foi a força do Senhor que deu vitória a eles. Mas Saul vai com um exército de 3.000 homens habilidosos, 3.000 homens separados, além de todo o poderio militar, além de todos os recursos financeiros que ele pode ir para fazer um cerco a Davi, e levar provisões, levar comida. Ele tem todo o benefício dele ser o rei daquela região, daquela nação. Ele leva 3.000 homens preparados para a batalha. E chega a informação a Davi de que ele vai para aquela região. E aí o texto passa a descrever algumas atitudes de Davi que são interessantes, né? O versículo 3, ainda na parte final do versículo 3, diz que, porém, Davi ficou no deserto, sabendo que Saul vinha para ali à sua procura. Enviou espias e soube que Saul tinha vindo, né? A primeira atitude de Davi é uma atitude de prudência, né? Esse primeiro ponto aqui, meus irmãos, é muito importante para nós aprendermos isso ao longo não dessa cena em particular, mas de toda a caminhada de Davi, que esse homem que Deus disse que ele seria rei, Deus disse que estaria com ele, queria cuidar dele, queria proteger ele, não fez com que ele usasse isso para que ele vivesse de modo sem a prudência, sem a sabedoria, ou sem buscar tudo aquilo que estava ao seu alcance para buscar segurança. Jonatas, até em um dado momento, nos capítulos anteriores, disse: Davi, não se preocupe, meu pai não vai tirar a sua vida, volte para o palácio. E ele disse: eu não vou voltar. Ele sempre se mostrou, a profecia do Senhor, de que Deus o cuidaria, de que Deus ia preservar a sua vida, não fez com que ele se tornasse um homem prudente. Ele entendia muito bem que a soberania de Deus não anulava a sua responsabilidade de fazer tudo aquilo que fosse possível para a sua segurança. O Senhor é quem nos dá, de fato, o lugar seguro, que nos protege, mas isso não anula o fato, meus irmãos, de que nós somos responsáveis pelos nossos atos e buscar a segurança. E o que Davi faz, né, esse movimento de enviar espias, de se manter em lugares seguros, fazer tudo o que está ao seu alcance para buscar a segurança, isso nos ensina exatamente isso, esse cuidado com a sua segurança. E logo em seguida, o versículo 5 diz: Davi se levantou e veio ao lugar onde Saul acampara, viu o lugar onde se deitaram Saul e Abner, filho de Ner, comandante do seu exército. Saul estava deitado no acampamento e o povo ao redor dele. Agora começa a se mencionar alguns nomes, né, como Abner e mais à frente, no versículo 6, o nome de Joabe. São nomes que vão tomar proporção no meio da história de Israel. Um grande general, né, Abner, de grande relevância na história do povo de Israel, mas aqueles que estão lendo esse texto, né, esse texto foi escrito e registrado aqui a informação, eles já têm, quando eles estão lendo esse texto, eles já conhecem quem é a figura de Abner, eles já conhecem quem é a figura de Joabe, esse grande general, particularmente Abner, nessa cena que Davi ele vai fazer diante de Abner. Imagine que o que o texto vai descrever, né, é que Saul está com 3.000 homens num acampamento e ele dorme ao lado desse general poderosíssimo, esse homem de batalhas, esse homem habilidoso. A cena é uma cena de que você não imagina que Davi possa ganhar essa batalha com os seus homens, ou mesmo fazer isso que ele está prestes a fazer, que é invadir o acampamento para tomar a lança e tomar a vasilha de água que está na cabeça do rei, né? Não são homens descuidados, são 3.000 homens separados, e do lado dele ainda tem o grande general Abner. O versículo 6 diz: disse Davi a Aimeleque, o Eteu, e a Abisai, filho de Zeruia, irmão de Joabe: quem descerá comigo a Saul ao arraial? Respondeu Abisai: eu descerei contigo. Vieram, pois, Davi e Abisai de noite ao povo, e eis que Saul estava deitado, dormindo no acampamento, e a sua lança fincada na terra, à sua cabeceira. Abner e o povo estavam deitados ao redor dele. Veja, o narrador ele quer deixar isso muito claro, que eles estavam deitados
né? Ele estava no centro daquele acampamento. Se esse homem ele está tão preocupado com a segurança, ele caminha com toda a prudência, e pode parecer agora um ato numa direção totalmente contrária, ele sendo imprudente, invadindo um território. Mas nós vamos ver ao longo da narrativa que há uma intervenção extraordinária do Senhor. Deus vai fazer algo extraordinário. E isso não veio do próprio coração de Davi, mas o texto vai nos fazer ler essa cena à luz do que as palavras vão ser ditas no verso adiante. Mas o ponto é que a argumentação, que é uma argumentação que vem lá do capítulo 24 e capítulos anteriores, é que Saul estava repetindo continuamente que Davi queria usurpar o reino. Ele estava dizendo que Davi queria tirar a vida de Saul, queria usurpar o reino, e que uma evidência de que Davi era um homem que deveria ser morto é porque foi isso o que Saul disse para os ifeus, e os ifeus disseram para Saul na cena anterior, porque Deus havia colocado diante dele uma cena favorável, uma circunstância favorável para que o rei facilmente tirasse a vida de Davi. Então, o argumento que Davi vai desenvolver ao invadir o acampamento e tomar a vasilha de água é refutar isso, dizendo, olha, na verdade, Deus que me deu uma situação para tirar a sua vida. Se a verdade para você é estabelecida por uma circunstância favorável, aquilo que você está dizendo não é verdade, porque a circunstância favorável estava para mim tirar a sua vida. Se você quer entender qual é a vontade de Deus pela circunstância, não era eu que estava próximo da morte, mas era você que estava próximo da morte. É exatamente por esse caminho que ele vai desenvolver a sua argumentação. Os homens maus orientaram o coração de Saul. Saul seguiu esse conselho e foi perseguir a Davi no meio do poderio do seu exército, da força dos seus soldados, da habilidade do seu general. Eles estão tomados de sono. Eles entram, tomam a lança para tomar a vasilha, mas agora se inicia um diálogo, o diálogo desse homem que vai com Davi para esse acampamento, Abisai. O versículo 8 diz, então disse Abisai a Davi, Deus te entregou hoje nas mãos o teu inimigo, deixa-me, pois, agora encravá-lo com a lança ao chão, de um só golpe, não será preciso um segundo. Davi, porém, respondeu a Abisai, não mates, pois quem haverá que estenda a mão contra o ungido do Senhor e fique inocente. É interessante essas cenas, né? A sequência da narrativa, porque você vê as falas muito parecidas, né? É uma intenção do narrador. O narrador ele está a fala que você vai ver dos maus conselheiros no meio do grupo de Saul, ela é exatamente as mesmas palavras são cuidadosamente escolhidas, e aquele que é um homem que serve a Deus, que está no meio do povo de Deus, que está confiando na profecia de Samuel, que está apoiando aquele que é o tipo de Cristo, ele fala como um ímpio. Ele falou a mesma coisa que os homens ímpios falaram a Abisai, agora ele diz, olha, Deus te entregou nas mãos teus inimigos, deixa-me ir agora encravá-lo com a lança ao chão, de um só golpe, não será preciso o segundo. Ele argumenta para Davi, para o coração de Davi, que como a circunstância está diante dele, esse é um indício de que essa é a vontade de Deus, desse homem mau, tirar a vida desse homem mau. Nós já pensamos um pouco sobre isso, como o que nos faz, meus irmãos, andarmos seguros como o povo do Senhor, é porque nós temos a revelação que vem do alto. Deus nos deu a sua palavra, e a palavra, ela é revelação de Deus para nós. Deus abre os céus e derrama para nós a sua verdade, e esse é o significado de revelação, porque nós jamais poderíamos, por nos juntarmos e cada um darmos as melhores ideias e chegarmos àquilo que é a verdade de Deus, como entender o seu plano de redenção, como entender, como adorar a Deus, e por isso é necessário a revelação, a verdade vindo do alto. Nós não podemos julgar a Deus, a vontade de Deus, quando eu estou passando por uma circunstância positiva, entender que Deus está aprovando, ou passando por uma situação negativa, entender que Deus está me rejeitando, ou eu começar a discernir, né, a minha vida, a vida de A ou de B, à luz das circunstâncias que eu estou vivendo, mas é a palavra de Deus, que é exatamente
né, a vara de medir. Quando o povo de Deus olhou para as Sagradas Escrituras, eles disseram: isso é o cânon. É a vara de medir, a vara de medição, a vara que vai medir aquele pensamento meu, se é correto ou errado, se essa intenção minha é correta ou errada, se isso que eu estou vendo, que parece ser uma circunstância favorável, parece a minha perspectiva ser um indício de que é a vontade de Deus. Quando eu julgo segundo a sua palavra, eu vou discernir se é realmente a vontade de Deus ou não. E como nós somos tendenciosos para rapidamente dizer: isso é a vontade de Deus, isso não é a vontade de Deus. Naquele momento, imagine, a gente faz uma conta que Davi não tinha idade para ir para a guerra contra Golias. Os jovens iam para a guerra, em Deuteronômio diz, com 20 anos. Havia alguns irmãos ainda mais velhos que foram para a guerra e alguns mais velhos que Davi que não foram para a guerra. Então, no máximo, ele tinha ali 17 anos e ele só vai assumir o trono com 30 anos. Ele vai passar esse período, algum pouco tempo ali no palácio, mas rapidamente vai ser fugindo nas cavernas, nos desertos. Vai ser uma vida angustiante, que é o contexto de muitos salmos que ele escreve, do sofrimento dele, o sofrimento ali que ele viveu, e ele poderia, nessa circunstância, nessa situação ali, ver a oportunidade de acabar com o sofrimento, tirando a vida de Saul. Mas parece que aquela palavra que ele ouviu no capítulo 25 penetrou profundamente no coração dele, e ele agora, ao invés de ser pastoreado por maus conselhos, ele vai pastorear aqueles que estão sob a sua responsabilidade pela palavra do Senhor. E aí, versículo 9, Davi, porém, respondeu a Abisai: não o mates. O argumento de Davi não é sobre a capacidade. Abisai, certamente, a história vai mostrar que ele é um homem habilidoso, e ele disse assim: com um só golpe, né, ele poderia dar um golpe, Saul acordar, chamar os soldados e talvez o problema ali deles serem mortos. Mas o argumento de Abisai é: não vai ter esse problema, eu vou dar um golpe, ele vai morrer, ele não vai gritar, não vai ter problema em relação a isso. Mas o argumento de Davi não é contra a capacidade de Abisai, o argumento dele é sobre qual é a vontade de Deus. Não mates, pois quem haveria de que estenda a mão contra o ungido do Senhor e fique inocente? É sobre inocência e culpa, é sobre a lei de Deus, não é sobre a integridade, né? Alguns até usam equivocadamente, né? Alguns líderes que se autodenominam apóstolos, dizem assim: nós somos o ungido de Deus. Essa expressão aqui ela é usada no sentido, não para dizer que Saul é a pessoa mais perversa dessa narrativa. Apesar de ele ter um caminho perverso, ter uma atitude perversa, o que Davi está dizendo é que ele foi instituído por Deus, e o pecado dele não justifica eu tirar a vida dele, que foi o argumento que Davi equivocadamente chegou a levantar no capítulo 25. Né? Um homem não deu comida para mim, então, porque ele foi mau, eu protegi o rebanho dele, ele foi mau e eu vou tirar a sua vida. Agora ele tem uma perspectiva distinta. Ele está agora pastoreando os seus. Como na caverna, o seu povo disse assim: vamos lá tirar a vida de Saul, e ele disse: não vamos tirar a vida dele. A lei do Senhor é de fato não a circunstância, aquilo o caminho pelo qual Davi vai seguir. E aí ele recorre à providência. Veja que consciência da soberania de Deus, versículo 10 e 11. Acrescentou Davi: tão certo como vive o Senhor, este o ferirá, ou seu dia chegará em que morra, ou em que, descendo a batalha, seja morto. O Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o seu ungido. Agora, porém, toma a lança que está à sua cabeceira e a bilha da água, e vamos-nos. Davi, o que ele está falando no versículo 10 é à luz da informação que o Senhor disse, de que o Senhor iria tirar Saul e colocar ele como rei. E ele não sabe como Deus vai tirar, o fato é que ele sabe que Deus vai tirar. Talvez ele vai morrer de velhice, talvez ele vai morrer numa batalha, talvez o Senhor extraordinariamente vai matar ele. Ele não sabe, mas ele confia na providência de Deus. E ele faz como que uma oração: que o Senhor me guarde. Que o Senhor me guarde. É a palavra daquilo que aconteceu na cena anterior, quando Abigail disse: que o Senhor te guarde de você não fazer vingança pelas suas próprias mãos. Talvez era o que o coração de Davi queria: tirar a vida de Saul, tirar aquele homem que importunava a sua vida e resolver aquele problema imediatamente, mas
como o seu coração está fincado na palavra de Deus, ele como que ora ao Senhor, que o Senhor me guarde, que o Senhor me proteja de eu fazer aquilo que é contra a sua verdade, fazer contra aquilo que é contra a sua lei. E ali ele tem um jovem habilidoso guerreiro, e ele é sobre a sua responsabilidade, e ele precisa obedecer à lei de Deus, mas ele precisa pastorear os seus. Nós precisamos pensar sobre isso, meus irmãos, a nossa responsabilidade de pastorear os nossos. Em um mundo de terceirizações, em um mundo em que as pessoas não querem assumir responsabilidades, nós precisamos saber que o lar é o primeiro lugar onde a dinâmica do pastoreio deve acontecer. Você, pai e mãe, vocês precisam pastorear. Nós precisamos pastorear os nossos filhos, pastorear aqueles que estão sob a nossa responsabilidade. Na igreja, nós crescemos ouvindo a exposição da palavra de Deus, nós somos pastoreados, uns pastoreamos os outros, o conselho nos orienta, o pastor prega a palavra, nós somos disciplinados, corrigidos. Mas o primeiro lugar onde nós devemos ouvir a vontade de Deus é o lar. Deus estabeleceu essa estrutura em Deuteronômio capítulo 6, quando diz que os pais devem ensinar os filhos no caminho onde devem andar, ao levantar, ao caminhar, ao deitar. Eles devem orientar, eles devem instruir. Isso é a verdade que está no Salmo 78, nós não podemos encobrir. Silenciar já é uma falta. Silenciar, não levar aos nossos filhos a verdade do Deus da redenção já é um problema. E nós precisamos muito mais do que não silenciar, nós precisamos orientar, nós precisamos corrigir pela palavra, encorajar, consolar. A nossa responsabilidade, e essa é a grande tarefa da nossa vida, é viver uma vida para a glória de Deus e conduzir aqueles que estão sob a nossa responsabilidade para que eles sejam pastoreados para viver uma vida para a glória de Deus. Nós muitas vezes afirmamos tópicos da nossa doutrina, mas muitas vezes nós nos apartamos na prática. Nós temos muitas vezes uma confiança muito distante da nossa doutrina, quando muitas vezes nós achamos que os nossos filhos, os nossos que estão sob a nossa responsabilidade, eles têm uma inclinação neutra, como dizem os católicos, ou até uma inclinação positiva, porque na realidade eles crescem na igreja, né? Eles estão no meio do povo de Deus. E, meus irmãos, nós precisamos aprender a pastorear os nossos filhos, a pastorear os nossos corações, a ouvirmos bons conselhos, nos cercarmos de pessoas que temem a Deus, que nos encorajam para fazer a vontade de Deus, que nos orientam a parar de seguir por um caminho que estamos tomando, que está nos afastando da vontade de Deus. Agora, se nós não nos preocuparmos com esse tema, nós participamos de mais conversações. Às vezes nós somos encorajados a fazer aquilo que o nosso coração quer, né? Um caminho mau. Às vezes nós nos omitimos com os nossos filhos, com aqueles que estão sob nossa responsabilidade. E Davi nos dá um exemplo de pastoreio, né? Quando nós vamos colher problemas mais adiante, é porque esse problema ele já não foi tratado muito mais atrás. E o pastoreio é exatamente isso, é acompanhar de perto, é tratar o coração, naquela breve palavra, naquele breve conselho que Abisai dá, ele revela o seu coração e que precisa ser tratado para ser voltado à palavra de Deus, e Davi ali vai como que ministrando ao seu coração. E quantas vezes nós precisamos fazer isso? Revisitar o coração para pastorear pela palavra. E aí, chegamos agora ao versículo 12 em diante, quando nós temos a cena de que Deus vai evidenciar a fraqueza da glória dos homens. O versículo 12 diz: tomou, pois, Davi a lança e a bilha de água da cabeceira de Saul, e foram-se. Ninguém o viu, nem o soube, nem se despertou, pois todos dormiam, porquanto a parte do Senhor lhes havia caído um profundo sono. Esse versículo é um versículo daqueles intencionais para nos fazer o modo como nós devemos ler esse episódio. O que está em destaque nesse episódio não é a habilidade de Davi de entrar secretamente no acampamento. O que está em ênfase aqui nessa narrativa não é a habilidade de Abisai e a sua coragem, mas é algo extraordinário de Deus. Ele fez algo incomum.
todo mundo caindo num sono tão profundo, homens acostumados a vigiar, como são guerreiros, e eles não acordarem, Davi entrar e sair, e 3.000 homens e mais um general habilidoso, eles não acordarem. Isso é algo totalmente extraordinário, é algo vindo da parte do Senhor. Como Deus faz isso, meus irmãos? Ele usa a metodologia de Deus para evidenciar a fraqueza da glória dos homens, né? Como Deus faz isso para mostrar a sua glória? No final dos tempos, a Bíblia diz que o Senhor Jesus ele vai matar o perverso com o sopro da sua boca. Não é com uma arma poderosa, não é com uma guerra entre duas forças equiparadas, mas é com o sopro da sua boca. O povo do Senhor vai tentar entrar numa batalha contra uma cidade altamente fortificada, muralhas, onde tem casas em cima, e como o Senhor vai fazer com que o povo vença a batalha pelo toque da trombeta, para evidenciar que não é pela força de Josué, não é pela habilidade de guerra, mas é a glória do Senhor que faz com que mostre com que a glória dos homens ela não é nada diante da glória do Senhor. E aí o Senhor, diante de 3.000 soldados separados, o Senhor faz com que eles peguem no sono. Eles agora se tornam homens completamente sem força, sem vigor para vencer uma batalha. Eles podem ser todos assassinados, todos mortos, porque o Senhor deu sono para evidenciar como Deus controla tudo, como a sua glória é superior. E aí Davi ele vai a denunciar essa fraqueza. O texto diz no verso 13, tendo Davi passado ao outro lado, pôs-se no cimo do monte, ao longe, de maneira que entre eles havia grande distância. Bradou ao povo e a Abner, filho de Ner, dizendo, não respondes, Abner? Então Abner acudiu e disse, quem és tu que bradas ao rei? Então disse Davi a Abner, porventura não és homem? E quem há em Israel como tu? Porque, pois, não guardaste o rei teu senhor? Porque veio um do povo para destruir o rei teu senhor? Não é bom isso que fizeste, tão certo como vive o Senhor, deveis morrer, vós que não guardastes o vosso Senhor. O ungido do Senhor, vede agora onde está a lança do rei e a bilha de água que tinha a sua cabeceira. Né? Elementos que estavam muito próximos da pessoa de Saul, era evidência de que se Davi quisesse tirar a vida dele, e era evidência de que o general não cumpriu a sua função, os soldados não cumpriram a sua função. Isso é muito importante na narrativa, porque o argumento de Saul continuamente é a circunstância é uma evidência de que é a vontade de Deus que Davi seja morto. E aí isso desconstrói toda a argumentação dele, Davi mostrando aqui, olha, você não cumpriu a sua missão e na realidade eu tinha a circunstância para tirar a sua vida. Você é quem merece morrer. Davi, ele devolve o argumento, né? Devolve aquela linha de argumentação que ele está levantando continuamente. Você é quem merece morrer, você não guardou o rei, todo esse exército, todo esse poderio se mostrou inútil, porque a garrafa d'água, o cântaro de água, uma coisa simples, uma lança e um cântaro de água não foram preservados, para mostrar como Davi entrou mais próximo da cabeça de Saul, e não tirou a sua vida. Né? Aí, a partir agora do verso 17, nós vamos ver a fraqueza dos homens na sua justiça. Então reconheceu Saul a voz de Davi e disse, não é a tua voz, meu filho Davi? Respondeu Davi, sim, a minha, ó rei, meu senhor. Disse mais, por que persegues o meu senhor, assim seu servo? Pois que fiz eu, e que maldade se acha nas minhas mãos? Ouve, pois, agora te rogo, ó rei, meu senhor, as palavras de teu servo. Se é o Senhor que te incita contra mim, aceite ele a oferta de manjares. Porém, se são os filhos dos homens, malditos sejam perante o Senhor, pois eles me expulsaram hoje para que eu não tenha parte na herança do Senhor, como que dizendo, vai, serve a outros deuses. Né? Esse é o julgamento desses homens que estão dizendo para o rei, para eles fazer justiça. Davi é reputado como um homem criminoso,
E eles, ao argumentar para o rei absorver esse argumento deles, eles estão tratando Davi como um criminoso, e Davi está agora questionando a avaliação deles. Qual crime que eu cometi? O que foi que eu cometi? Essa é a cena da história da redenção. Cristo sendo tratado pelos juízes como aquele que é o criminoso, aquele que é o corrupto. E aqueles que estão usando argumentos da justiça, argumentos de integridade, e eles estão fazendo exatamente aquilo que é pecaminoso. Cristo vai ser julgado, vai ser considerado como um herege, alguém que ensina algo errado e que é merecedor de morte, de cruz. Porque esses homens tomados de perversidade, eles julgam conforme não a santa lei de Deus, mas conforme os seus próprios corações. E aí a cena repete algo que já aconteceu antes, né? Um elemento da graça comum sobre a pessoa de Saul, né? Davi, ele já viu essa cena, e na cena anterior, quando Saul disse assim: olha, eu reconheço o meu pecado, eu reconheço que você é inocente, e eu convido para você voltar ao palácio. Davi, ele não volta ao palácio, porque ele percebeu que ali não é a voz de um homem regenerado, mas é a voz de um homem que teve um momento de tomado de graça comum, de uma percepção de erro, de uma percepção de um julgamento correto, mas o seu coração não foi mudado, não foi transformado. Então, nós vamos ver novamente essa cena. No versículo 20 diz: agora, pois, não se derrame o meu sangue longe desta terra do Senhor, pois saiu o rei de Israel em busca de uma pulga, como que persegue uma perdiz dos montes. Então disse Saul: pequei, volta, meu filho Davi, pois não tornarei a fazer-te mal, porque foi hoje preciosa a minha vida aos teus olhos. Eis que eu tenho procedido como louco e errado excessivamente. Esse homem, ele é tomado, ele fala várias verdades aqui no versículo 21, né? Ele fala que ele é um homem pecador, ele fala da inocência de Davi, ele fala da bondade de Davi sobre ele fala como ele tem construído a sua história como um louco. E essa é a segunda vez que Saul faz isso. E naquela cena, duas cenas importantes no livro, né? 1 Samuel 13 e 1 Samuel 15, e logo quando o Senhor o repreende, ele chama Samuel para orar ao Senhor, para que Samuel esteja com ele, para adorando a Deus. Mas o texto vai nos mostrando, meus irmãos, que aqui não é a reação de um homem convertido, mas é um homem que teve uma percepção, né, pela ajuda de Deus, de elementos da graça comum, né, de pecado, da verdade de Deus, e que a vida dele estava torta, mas a sua vida não mudou de modo algum. Nós podemos ver isso. O ser humano é criado à imagem de Deus em retidão, justiça e santidade, como diz a carta aos Efésios. Quando a gente tem a oportunidade de pregar a palavra em alguns momentos, né, e tem pessoas que não conhecem o Senhor, alguns momentos assim que tocam muito a sociedade, né? Todo homem, você vê um homem que não tem respeito algum pela palavra de Deus, mas quando você está pregando num sepultamento, você vê pessoas ali respeitando, em silêncio, ouvindo, até atenciosas na pregação da palavra. Algumas pessoas, quando a gente está pregando a palavra de Deus, algumas pessoas chegam até a chorar, chegam até a ficarem quebrantadas diante da pregação da palavra de Deus. Quando a gente fala sobre a nossa dependência de Deus, sobre como Deus deve ser a causa principal da nossa vida, como nós devemos reconhecer pecados, nos nossos diálogos com pessoas que não conhecem o Senhor, eles podem até ser convencidos disso e afirmar isso, mas regeneração é outra coisa. Regeneração não é apenas convencer a mente de que eu sou pecador, de que Deus é justo, de que Ele é o melhor caminho. Na boa parte como resultado desses momentos em que as pessoas estão no sepultamento, dos nossos diálogos com os nossos amigos, eles podem até concordar conosco, mas no dia seguinte, na semana seguinte, eles continuam vivendo a vida deles como se Deus não existisse, porque o coração deles não foi regenerado. Não é uma questão intelectual, não é uma questão puramente racional. Nicodemos chega para o Senhor e diz: como é possível? E Jesus diz: é preciso nascer de novo. A nossa teologia
quando nós olhamos para a Escritura, nos ajuda a entender um pouco disso, né? Na teologia reformada, no Ordo Salutis, na ordem da salvação, nós temos a ordem da sequência dos eventos que diz que primeiro vem a regeneração, né? Quando nós pregamos a palavra de Deus, para que uma pessoa seja convertida, não é o primeiro ato não é ela ser convencida da nossa argumentação, mas é Deus fazer ela nascer de novo, e Deus dá a ela o arrependimento, e aí depois ela se arrepende. Deus dá a ela a fé, e ela exerce a fé. Deus opera o novo nascimento nessa vida. Então, o processo de conversão, meus irmãos, é algo extraordinário, é um milagre. É algo que está além das nossas forças, daquilo que nós podemos fazer. Nós usamos os meios ordinários, que é a pregação da palavra, mas nós oramos para que Deus, na sua soberania e graça, Ele opere fazendo algo extraordinário, que é o novo nascimento, que é a regeneração. E aqui nós estamos diante de um homem que teve uma percepção de verdade, mas não é um homem regenerado, não é um homem que alcançou a verdade, mudou o seu coração e agora ele vai viver de uma vida diferente. E a gente vai ver nos capítulos seguintes, a vida de Saul é de um homem ímpio. O seu coração, a sua mente, naquele momento, professou verdades, mas ele não foi um homem regenerado nessa cena. O verso 22 diz, Davi então respondeu e disse, eis aqui a lança, ó rei, vem aqui um dos moços e leve-a. Davi não confiou muito na palavra desse homem, né? Disse, pode voltar. Ele disse, não, manda alguém que eu vou dar, porque Davi não está confiando que esse homem é um homem regenerado, ainda que o que ele disse é a verdade. Pague, porém, o Senhor a cada um a sua justiça e a sua lealdade, pois o Senhor te havia entregado hoje nas minhas mãos, porém eu não quis estendê-las contra o ungido do Senhor. Assim como foi a tua vida hoje de muita estima aos meus olhos, assim também seja a minha aos olhos do Senhor, e Ele me livre de toda a tribulação. Né? Ele vai mencionar cada vez mais, né, esse período que é doloroso, ele nas cavernas, no deserto, né, privações e sofrimento, e ele ora ao Senhor que, assim como ele teve misericórdia de Saul, que o Senhor tenha misericórdia dele, livre ele dessa tribulação. Mais uma verdade dita aqui no verso 25, é impressionante como Saul, nesse momento, na cena anterior, né, da caverna, e nessa cena, ele tomado por uma lucidez vinda do Senhor, ele fala a verdade de Deus. Né? Então Saul disse a Davi, bendito sejas tu, meu filho Davi, pois grandes coisas farás e de fato prevalecerás. Então Davi continuou o seu caminho e Saul voltou para o seu lugar. Ele não vai certamente voltar para o palácio. Né? Então, eu quero refletir algumas aplicações desse texto, alguns conceitos que eu entendo que são importantes para nós aprendermos. Primeiro, é sobre a graça comum. A graça comum, meus irmãos, é a bondade de Deus no mundo caído. Elementos de sabedoria e justiça derramados por Deus, derramado na vida do povo de Deus, derramado na vida de homens ímpios. É a graça de Deus no mundo. Como Agostinho dizia que quando um homem ímpio fala uma verdade, essa verdade é a verdade de Deus. Nós julgamos isso à luz da santa palavra de Deus para discernir, né? Se você já teve a oportunidade de estudar as institutas de Calvino, você vai ver como tanto na escola que ele teve na Suíça, como nos seus ensinos, ele refletia sobre Aristóteles, Platão, sobre ensinos de homens ímpios, e ele dizia, olha, isso que Aristóteles está dizendo é verdade de Deus, e nós podemos ver isso aqui à luz da Escritura, e tantas boas aplicações Aristóteles fez nos seus ensinos, né, sobre vida, sobre sabedoria, sobre bons caminhos, ainda que isso e aquilo que ele está dizendo não é verdade de Deus, é errado à luz das Escrituras. Diferentemente de um caminho fundamentalista, os reformados sempre tiveram essa perspectiva de entender que toda a verdade é a verdade de Deus, ainda que venha da boca daquele que não professa a fé. Nós aprendemos, né, com homens, né, que não necessariamente são homens da fé. Nós podemos aprender na área do direito, na área da medicina, descobertas científicas são feitas, né? Nós vemos as manifestações da glória de Deus na humanidade. Deus faz isso e nós podemos aprender, nós vemos a evidência da bondade de Deus, da evidência da imagem de Deus dos homens. Isso certamente nos encoraja à humildade,
como nós lidarmos com o saber, como nós lidarmos com as pessoas, como nós lidarmos com a verdade, porque o nosso interesse, o nosso anseio deve ser em conhecer a verdade, em crescer na verdade, né? Conhecer na sua santa palavra e conhecer na verdade a que nós podemos aprender por meio da graça comum que é derramada na humanidade. Então, esse elemento de lucidez que está na vida de Saul não faz ele ser um homem convertido, mas ainda que aquilo que que está sendo dito por ele é uma verdade de Deus, né? Nós vamos ter um texto que dialoga com esse conceito, que é o texto lá de Números, né, de um falso profeta, Balaão, em que Deus usa ele para dizer verdades de Deus. Ele é mencionado nas Escrituras como um falso profeta, mas ele é usado extraordinariamente para dizer que contra Israel não há encantamento, não adianta, né? Uma verdade foi dita e ela é julgada à luz da santa palavra. A gente olha a palavra de Deus e vê se aquilo que está sendo dito está em harmonia e nós julgamos à luz da palavra, mas aquilo é verdade e verdade de Deus. A graça comum, meus irmãos, ela não anula a verdade de que um homem ímpio, ainda que tomado de virtudes, tomado de conhecimento, de sabedoria, ele continua sendo um homem ímpio. A motivação é perversa. Ele pode ter elementos de sabedoria em alguma área, elementos de lucidez em alguma área, conceitos de justiça em alguma área, mas por não compreender, não ter um coração regenerado, ele sempre vai ser um homem ímpio. Esse homem é rei, esse homem falou a verdade, mas ele lida continuamente com um problema, ele tem mágoa no seu coração. Ele já é a terceira ou quarta vez que ele está novamente gastando dinheiro, recursos do reino, porque ele tem um problema no seu coração, que é um problema de mágoa, e ele quer viver para tirar a vida de Davi. Esse texto, meus irmãos, ele também nos ensina sobre a glória de Deus. A glória de Deus, meus irmãos, nós podemos aprender sobre a glória de Deus, né? Quando ela é ensinada, e vemos isso na graça comum, mas é na sua palavra, quando nós compreendemos mais profundamente a sua revelação que vai julgar os nossos atos, julgar não a nossa perspectiva, as circunstâncias, mas é a palavra de Deus que vai julgar se aquilo que está diante de nós é a vontade de Deus ou não. O texto nos fala profundamente sobre a soberania de Deus, né? Quando Davi vê diante dele uma circunstância de acabar com os seus problemas, ele disse, não, mas eu preciso confiar na soberania de Deus. Não sei se ele vai morrer de velhice, não sei se alguém vai matar ele numa guerra, não sei. E boa parte da nossa caminhada para nós vivermos com fé significa nós caminharmos confiando no Senhor sem termos todas as respostas, todos os detalhes, né? Muitas vezes nós ficamos ansiosos porque nós queremos ter a resposta da solução dos nossos problemas, nós queremos ver mais adiante o problema ser resolvido. E Davi, ele nos ensina exatamente isso, confiar na soberania de Deus. Às vezes o caminho da fidelidade passa por suportar os problemas, enfrentar as dificuldades, mas não tomar os atalhos, não tomar os caminhos que vão certamente nos apartar do caminho do Senhor. E por fim, meus irmãos, a glória de Deus, ela é alimentada no nosso lar, na nossa vida, quando nós pastoreamos os nossos pela palavra, né? O homem mais temente ao Senhor, que é Davi, num momento de fúria, ele disse, eu vou matar todo mundo. Abisai, que decidiu não ficar no palácio, mas ficar com Davi, é um homem fiel. Num momento, numa circunstância, ele disse, o melhor é matar. Nós precisamos ouvir a verdade de Deus para pastorear o nosso coração, nós precisamos pastorear os nossos pela palavra de Deus, né? Alimentar pela palavra, orientar, aconselhar, perceber quais são as inclinações daqueles que estão sob a nossa responsabilidade. Aquilo que eles falam, as suas atitudes revelam inclinações. Não sejamos cegos para as inclinações que os nossos filhos, aqueles que estão sob a nossa responsabilidade, estão evidenciando, porque elas vão avançar. A inclinação de uma criança é uma coisa, a inclinação de um jovem já é uma outra proporção, a inclinação de um adulto já é outro. Se nós não nos preocupamos com aqueles pequenos atos, né? A inclinação da mentira de um filho, a inclinação de infidelidade em um dado momento da vida, isso vai tomar proporções cada vez maiores e nós
precisamos, no Senhor, pastorear pela palavra. Que o Senhor Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Vamos orar ao Senhor. Damos graças, Senhor, pela Tua verdade, pela Tua palavra. Damos graças porque podemos ler as Sagradas Escrituras e encontrar, Senhor, a palavra que fala sobre a Tua glória, sobre a glória de Cristo, a salvação pela graça. E como, ó Deus, nós não somos nada sem Ti, sem a Tua soberania, sem a Tua graça, sem o Teu favor. Pedimos, ó Deus, que o Senhor aplique a Tua verdade aos nossos corações e nos faça, ó Deus, pela Tua palavra, sermos alimentados, encorajados e fortalecidos, para podermos, como igreja, crescer para a Tua própria glória, Senhor. Isso nós te oramos, em nome de Cristo. Amém. Nos coloquemos de pé, meus irmãos, e vamos